Ei. Pronto. Agora vai. Eu tava querendo correr desse trambolhão aqui na minha cabeça, se for pra não ficar parecendo um locutor de esportes. Mas não teve jeito. Acho que o professor ficar melhor é com ele mesmo agora. Acho que agora tá direitinho. Dê uma olhadinha aí você se melhorou. Eu acredito que sim. Foi o cabo do meu outro microfone aqui que não estava legal. Aí tive que recorrer ao headset mesmo. Mas agora vai ficar tudo ok. Pronto. Bom, agora sim a gente começa e agora vai até onde a gente aguentar, certo? Então, pessoal, implicações pedagógicas de alguns conceitos piagetianos. Vou rapidinho repetir umas coisinhas que eu falei no início, que o áudio estava ruim, mas essa live ela é a continuação das outras duas primeiras. Essa que eu fiz no dia 2 de novembro, que eu falei mais sobre os conceitos. E essa outra que eu fiz no dia 10, dando continuidade a esses conceitos, certo? No caso, foram 6 conceitos que eu tomei como referência para chegar nessa parte de hoje, que são a parte prática, e por isso que eu pego aqui propostas, eu vou interrelacionar propostas pedagógicas de Constance Camille, Fernando Becker e Sérgio Lorenzato, tanto trazendo a dimensão mais prática dessas implicações, como também trazendo um fundamento para que a gente possa, por si só, pensar as nossas próprias práticas de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa intencionalidade naquele instante. Então, dando boas-vindas a todos e todas, a Isabel, grande pedagoga que está aí junto com a gente, Matheus Romano também, que participa aqui do nosso projeto, que está trabalhando junto com a gente na técnica, Edileuza, boa noite. Vejam aí se o áudio ficou legalzinho agora. A gente terminou tendo um probleminha com o áudio, mas agora acredito que já está tudo funcionando bem, certo? Bom, eu vou fazer uma rápida retomada de pouquíssimas coisas que a gente tratou naquela aula 1 e 2, para que quem esteja chegando hoje não fique assim tão desconectado do que a gente falou anteriormente, e para que também, se alguém quiser pegar apenas essa parte 3 dessa série, ela já tem um pouco mais de noção do que a gente está falando, tá? Então repare que a nossa fundamentação central, que a gente está utilizando para levantar essas reflexões, é justamente Jean Piaget, que foi um biólogo, um epistemólogo, e que trabalhou muito com a psicologia da inteligência, certo? Ah, Marcelo, você não colocou aí psicólogo, como muita gente fala, como muitas vezes a gente ouve falar nos cursos de pedagogia, nas especializações. Eu não fiz isso porque, de fato, Piaget não teve essa formação assim acadêmica, não foi diplomado como psicólogo. Piaget tem a sua construção acadêmica como biólogo e um epistemólogo dentro do campo da psicologia da inteligência. Claro que ele se aprofundou muito sobre psicologia da inteligência, né? Exatamente essa questão que a gente está colocando aqui, ó, que foi como é que o indivíduo passa de um conhecimento X para um conhecimento X mais 1. E assim sucessivamente, tá? Como é que ele sai também de um conhecimento X mais 1 e passa para um conhecimento X mais 1 mais 1. E assim sucessivamente, até ele ir ampliando, digamos que infinitamente, seu estado cognitivo, seu pensamento lógico-matemático, sua forma de compreender e interagir com o mundo, certo? Isso, como a gente vai tomar Piaget como referência, não significa dizer que as coisas que a gente vai falar aqui, as coisas que vamos abordar, as sugestões que estamos trazendo, não significa dizer que a gente está pensando a educação, que a gente está pensando esses processos pedagógicos de forma isolada, tá? Não significa dizer que a gente não considere
que a educação ou o processo de ensino-aprendizagem envolve diversos fatores, diversas questões. Envolve questões de classe, envolvem questões raciais, envolve questões políticas, envolve questões estruturais, questões de espaço físico, envolve questões da saúde docente, envolvem questões emocionais, uma série de questões estão envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Contudo, a gente não vai ter um bom rendimento se a gente quiser, em um momento como esse, dar conta de todas essas questões. Por esse motivo, a gente vai focar, o nosso foco de discussão, de análise, de reflexão, são as questões cognitivas, certo? Que foi exatamente o foco maior de Piaget, tá? Dessa mesma forma, não significa dizer que Piaget não abordou questões relacionadas às interações sociais do indivíduo. Não significa dizer que Piaget não não abordou questões relacionadas à afetividade, à dimensão afetiva do indivíduo. Não significa dizer que Piaget não considerou ou não abordou em seus estudos questões ligadas ao contexto histórico em que aquele indivíduo, em que aquele sujeito que constrói conhecimento está envolvido. Não quer dizer isso. Quer dizer apenas que o foco central do seu trabalho estão nas questões cognitivas. Justamente como eu falei há pouco, como a gente sai do conhecimento X para o conhecimento X mais 1 e assim sucessivamente ao longo da vida. Tá? Desde o instante que nós nascemos, e aí já tem um grande diferencial da proposta piagetiana, que é o fato de considerar como importante todas as experiências vividas por nós sujeitos antes do surgimento da linguagem. Tá? Ao contrário de outras correntes que vão considerar apenas como interessante ou como preponderante as aquisições que acontecem pós o surgimento da linguagem, Piaget vai dizer não, desde o instante que nasce, desde todo aquele momento de gestos reflexos do indivíduo, desde aqueles momentos de inteligência sensório-motora, de experiências físicas, sobretudo físicas, que o bebê, nós, enquanto a fase de bebê, vivemos, são importantes para a construção de conhecimento, são importantes para a efetivação dessa passagem de um conhecimento X para um conhecimento X mais 1. Isabel está colocando aqui que, apesar na graduação ter estudado sobre Piaget, só agora assistindo suas lives foi que passei a entender e a me interessar por esse estudioso tão importante para a educação. Exato, Isabel. Vou aproveitar o gancho aí da sua fala só para fazer um parêntese, que eu também vim me surpreendendo bastante com o que eu vim e venho aprendendo sobre Piaget nos meus estudos pós-graduação, né? Que na graduação a gente vê a gente vê rapidamente, dá uma pincelada nesses estudos por conta do extenso conteúdo que o curso de pedagogia contém, e também pelo fato de que a obra de Piaget é uma obra muito extensa. Sentar para dar conta e compreender as várias dimensões dessa obra é um trabalho de titã, é um trabalho gigantesco, porque, veja você, Piaget escreve em torno de 72 livros, escreve mais de 200 artigos só relacionados a essa questão da psicologia da inteligência, a explicação biológica da construção de conhecimento, a epistemologia da cognição. Então, não é simples você dar conta, abarcar toda essa dimensão. Não é à toa que, para a gente falar sobre esse assunto, eu apenas separei, como eu falei nas outras duas lives anteriores, eu separei apenas 6 elementos. 6 elementos desses conteúdos. Acho que essa cor verde aqui não ficou tão legal, né? Mas quem está acompanhando já sabe do que eu estou falando, eu vou falar disso mais vezes, né? Eu peguei apenas os construtos piagetianos sobre progressão hierárquica, interações, maturação, transmissão social, experiências físicas e abstratas e adaptação. Então, para fazer um total aí de 6 conceitos básicos
que a gente pode desdobrar e ampliar a nossa fundamentação do nosso planejamento, da nossa atuação na educação básica, sobretudo a partir de uma compreensão de como a cognição, ou de como e porquê, e por quais meios a cognição vai se articulando, vai se estruturando para ampliar a sua compreensão das coisas, a sua criação de hipóteses, a sua inter-relação com o mundo, e esse mundo inclui-se não só os aspectos materiais desse mundo externo, como também as interações interpessoais, as interações interculturais, as interações das mais variadas naturezas, tá? Então, bem rapidamente, que isso já foi exposto no vídeo anterior, a progressão hierárquica vai justamente dizer que a nossa cognição ela vai se ampliando de forma progressiva e hierarquizada, né? Ou seja, um conhecimento x mais 1, ele é um conhecimento mais amplo do que o conhecimento x. Isso se dá também por interações. A gente vai interagindo, interrelacionando-se com tudo que está à nossa volta. E aqui também, aproveitando, como eu já havia falado antes, para pontuar que essa interação entre as nossas demandas internas, as nossas estruturas cognitivas internas, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sonhos e tudo que está externo ao indivíduo, porque às vezes a gente tem uma ideia também um pouco restrita, acha que essa interação diz respeito apenas ao indivíduo e a um objeto material. Não é apenas um objeto material. A gente interage com cultura, a gente interage com história, a gente interage com sonhos, a gente interage com arte, com tudo que é externo a gente, certo? Esses dois, a progressão hierárquica e as interações, eu classifiquei-as como estratégias de desenvolvimento da cognição, e as próximas, a maturação, que é justamente o momento que a gente vai, ao longo da vida, se desenvolvendo do ponto de vista biológico e também do ponto de vista da psique. A transmissão social, que são as interações que a gente vai tendo com as pessoas, que a gente vai tendo com as culturas, com as experiências vividas, as experiências físicas e abstratas, que também é um outro fator de construção de conhecimento, e a adaptação, que é a maneira pela qual, que é uma ideia, melhor falar assim, para não restringir, é uma ideia que abrange a nossa reestruturação cognitiva, a nossa remodelação, não só cognitiva, mas sobretudo cognitiva, para dar conta de uma demanda que até então era inédita para a gente ou que nos desafiava, certo? Para esses 4 últimos, Piaget dá o nome de fatores para a construção do conhecimento, e eu já falei sobre eles nas lives anteriores, certo? Só dando uma pequena revisada para quem está chegando aqui agora. Da mesma forma, eu vou revisar também um pouquinho que no que diz respeito à construção de conhecimento e seus fatores, a gente tem o fator das experiências ou abstrações mentais. Abstrações mentais e experiências são sinônimos, e que elas estão divididas em 2 partes, tá? Experiências físicas ou abstração empírica, que é o conhecimento se constrói a partir do objeto. Eu já falei isso também na live anterior, só dando uma revisada, que significa dizer que, sobretudo, né, de uma forma também resumida, que através dos sentidos da percepção, construímos conhecimento a partir das características contidas no objeto. Em uma espécie de ação mais empírica, a gente vai construindo o objeto acerca das informações constantes no objeto, aquilo que a gente consegue sensório-motoramente perceber ou entender a partir do objeto. Essa caneta aqui está aqui, por exemplo. Visualmente eu já consigo perceber uma cor aqui, outra cor, uma cor no bocal, outra cor no seu corpo. Eu já consigo perceber o seu aspecto físico, se ela dobra, se ela não dobra, e uma série de outras questões, que eu não vou retomar aqui, certo? E o conhecimento, as experiências
lógico-matemática ou abstração reflexionante, que é o conhecimento se constrói pelas inferências feitas pelo sujeito, através das ações inferidas no objeto, pelo sujeito, criam-se, né, corrigindo aí essa concordância, relações para possíveis usos e entendimentos, produzindo diversos usos para esses objetos e ideias. É o que a gente vai chamar de operações ou de operação lógico-matemática. Eu também não vou destrinchar isso, porque isso já está lá um pouco debatido nos outros dois encontros anteriores, certo? Tá. Vou retomar também um pouquinho, só para a gente entender esses 6 elementos. Então eu tenho aí a progressão hierárquica, eu tenho a interação, eu tenho a maturação, tenho as abstrações mentais, tenho a transmissão social e tenho a adaptação ou autorregulação como elementos que estão acontecendo praticamente simultaneamente, tá? Não há uma ação isolada desses 6 conceitos ou desses 6 elementos, não há. Essa coisa está acontecendo, por isso que eu tentei ilustrar aí com essas setas e coloquei os 4 fatores dentro do retângulo aí da progressão hierárquica e das interações, acontecendo simultaneamente. Sendo que abstrações mentais, ou as experiências físicas e lógico-matemáticas, são foco da nossa atividade. Por quê? Porque Piaget dizia o seguinte: a ênfase do aprendizado está na atividade do próprio sujeito. E sem essa atividade, penso não ser possível uma didática e uma pedagogia que transforme significativamente o sujeito. Certo? Então aqui a gente já tem que entender já uma série de questões aqui que a gente já pode parar para refletir mais cautelosamente. Quando ele fala que uma pedagogia que transforme significativamente o sujeito, nós já estamos dando um direcionamento para que tipo de prática pedagógica nós estamos interessados em desenvolver a partir desses princípios piagetianos, certo? Ou seja, já estamos aqui dizendo que a nossa intenção é construir um processo de ensino-aprendizagem, uma prática pedagógica que transforme significativamente o sujeito, com várias implicações para várias questões que dizem respeito à educação, que a gente não vai entrar agora, mas só para a gente entender o porquê que a gente está trazendo as abstrações mentais como... Opa, deixa eu voltar aqui. As abstrações mentais, que são as experiências físicas e as experiências lógico-matemáticas, como central. Não é que ela, nesse caso, ela esteja se sobrepondo aos outros 5 fatores, os outros 5 elementos. Não. Esses 6 elementos vão estar acontecendo concomitantemente, porém, por uma espécie de didática para nossas explicações aqui de hoje, nossas reflexões, a gente está dando um recorte nessas daí, porque a gente vai ver que essas abstrações mentais, sobretudo as abstrações reflexionantes, que são das principais responsáveis pela construção e desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, ela tem a sua partida, ou ela tem a sua ação protagonizada pelo sujeito. Tá? O sujeito que é o protagonista do desenvolvimento, da construção do raciocínio lógico-matemático, do pensamento lógico-matemático, ou da abstração reflexionante. Certo? E eu particularmente, viajo muito nisso que Piaget vai dizer. A ênfase do aprendizado está na atividade do próprio sujeito. Certo? Isso tem muito a ver, pessoal, tem muito a ver também, isso vai casando com a série de ideias pedagógicas, com a série de autores, mas, por exemplo, isso tem a ver um pouco com a proposta de Paulo Freire, que vai condenar ou vai trazer uma série de implicações prejudiciais a essa ideia de uma pedagogia, uma educação bancária em que essas informações, esses saberes, esses conteúdos vêm de fora, a ênfase está
sobretudo naquilo que vem de fora para o educando, como se o educando fosse algo passivo, como se o educando, o propósito do educando é que ele seja eternamente heterônimo, como dizia Piaget, né, que ele seja ao longo de toda a sua vida, ou de toda a sua vida educacional, dirigido por outrem, por uma pessoa de fora, e não ser o protagonista da sua própria construção de conhecimento, e com isso ele não se torne um sujeito capaz de se transformar e transformar aquilo que ele acha que deve ser transformado. Então, eu estou falando isso tudo só para a gente ver que a gente vai dar um foco nas abstrações mentais, que são as abstrações, deixa eu voltar aqui para vocês verem, que são as abstrações, cadê? Aqui, botei muito, empírica e abstrações reflexionantes. Nas atividades de hoje a gente vai dar esse foco, mas também a gente vai falar de outros tipos de abstrações ao longo desses nossos próximos encontros, certo? Bom, só para a gente complementar um pouquinho esse terreno que nós estamos pisando, essas abstrações mentais, que é o foco do nosso trabalho de hoje, Piaget vai dizer o seguinte: as operações lógico-matemáticas caracterizam-se por uma necessidade interna, tá? Então, o sujeito é o protagonista nessa proposta, nessa linha de raciocínio que estamos trazendo. O sujeito inevitavelmente é o protagonista da construção de saber, o que não significa que ele deva estar isolado, tá? Dizer que ele é o protagonista não significa dizer que ele não prescinde de um docente, que ele não necessita de outrem, não necessita do grupo, a gente vai até ver isso aqui hoje, que ele não necessita de uma intervenção pedagógica sistematizada, nada disso. A gente vai ver algumas propostas pedagógicas em que essa operação, essa atividade do pensamento lógico-matemático é de fato uma demanda interna do sujeito. Uma outra questão que Piaget trouxe também é que é o seguinte: as formas intelectuais, cuja forma superior é lógica e matemática, constituem ações reais sobre o duplo aspecto de uma produção própria do sujeito e de uma possível experiência sobre a realidade, certo? Que eu acabei de falar aqui, tá? Esse pensamento lógico-matemático, Piaget vai classificá-lo como a forma mais elaborada da nossa inteligência, a forma mais expandida da nossa cognição atuar. Só que isso não significa dizer que o sujeito vai conduzir essa construção de forma isolada, certo? Para a gente não fazer essa confusão, porque a diferença entre ser protagonista e agir isoladamente pode, em algum momento, se confundir. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, tá? Fazer alguma pergunta, vão falando aí também, porque é interessante a gente trazer fazer esse bate-papo aí, nesse bate-bola aí, pra gente ir caminhando junto. Bom, então, deixa eu jogar aqui pra vocês verem. Então, o que é que a gente vai fazer? A ideia é a gente trazer esses três estudiosos, tá? A PhD Constance Camille, o PhD Sérgio Lorenzato e o Dr. Fernando Becker, que são grandes estudiosos e interessados nessa questão do pensamento lógico-matemático e que convergem, as suas atividades convergem, seja de forma mais direta, como Constance Camille, que chegou a trabalhar com o Piaget, ou mais distantes, como professor Fernando Becker e o professor Sérgio Lorenzato. Distante que eu falo aqui é no sentido físico, tá? Porque Constance Camille atuou ali durante um tempo conjuntamente com o Piaget. Fernando Becker, não sei o certo, eu acho que não, e Sérgio Lorenzato também eu acho que não.
mas essas pessoas convergem, as suas propostas pedagógicas, as suas reflexões no campo da educação convergem com as ideias de Piaget e com essa fundamentação que nós estamos trazendo hoje aqui, certo? Bom, como a gente não vai, para não ficar muita informação, vocês viram que eu falei há pouco, né, que a obra de Piaget ela é tão extensa e nessa primeira hora que nós estamos, primeira hora não, que a gente tem um probleminha no áudio no início, esses 40 minutos que nós estamos aqui já foi uma série de conteúdo de reflexões que eu trouxe, por isso até que eu falei um pouco mais rápido. Eu vou desacelerar agora um pouquinho, mas a gente não vai, eu acredito que hoje não seria interessante tratar dos três para não ficar dessas três propostas ou os três recortes que eu vou dar de cada um desses estudiosos para não ficar muito pesado, muito longo, certo? O que a gente vai praticamente fazer hoje é começar a debater um pouquinho as ideias de Constance Camille a partir dos três princípios para fundamentar atividades pedagógicas e seus exemplos. Os três princípios que ela traz, importantíssimos para que a gente compreenda, e que estão fincados, estão assentados nos postulados piagetianos, tá? Primeiro, criar todo tipo de relação possível. A gente vai detalhar isso. Quantificar objetos e interagir socialmente com colegas e professores. Mas, Marcelo, peraí. Esse terceiro ponto aí, interagir socialmente com colegas. A gente não ouve falar no curso de que Piaget não tinha essa visão interacionista, tanto assim que é um outro estudioso que é tido como sócio-interacionista, tal, porque Piaget não tratou das interações sociais. Não é bem assim, tá? Piaget, inclusive, se debruça, não demandando tanto do seu tempo, do seu trabalho, quanto ele fez no que diz respeito à cognição, mas ele também se debruça sobre as interações sociais. Inclusive, ele escreve um livro pouco conhecido, que agora eu esqueci o nome, tá? Mas é um livro, como quase todos da obra piagetiana, espesso, né, de 300 e tantas páginas, para falar sobre essas interações sociais. E também, lá no finalzinho de Biologia e Conhecimento, ele vai tecer algumas considerações sobre isso. Em Psicologia da Inteligência ele vai fazer isso também, e em 6 Estudos de Psicologia, de forma mais breve, também ele vai falar sobre essas interações sociais. Eu estou fazendo esse parêntese só para a gente ver que isso não passou batido, apesar de muitos falarem que isso não fez parte do trabalho de Piaget. Isso está contemplado nos seus estudos e a gente vai ver um pouquinho aqui também. Então vamos lá. Só para anunciar, a Sérgio Lorenzato a gente vai ver, acredito que não hoje, para não ficar muito longo, os 7 processos matemáticos básicos para fundamentar atividades pedagógicas e seus exemplos, que é o processo da correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação. E do Dr. Fernando Beck a gente vai ver exemplos de abstrações mentais para fundamentar atividades pedagógicas. A gente vai ver um pouco mais detalhado a abstração empírica, a abstração pseudo-empírica, a abstração reflexionante e a abstração refletida. Certo? Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, falem ou escrevam, que eu chego aqui. Falem não, quer dizer, falem através da escrita que eu leio aqui e a gente vai colocando e dialogando. Certo? Bom, então voltando lá, pegando nossa primeira teórica, que é a Constance Camille, e o seu primeiro tópico, que é criar todo tipo de relações possíveis, a gente vai pensar aqui o seguinte, tá? Eu vou, a partir de agora, trazer sempre um fundamento e um exemplo para que a gente possa, a partir daí, se movimentar e criar as nossas próprias atividades, certo? A ideia aqui não é trazer receita pronta, até mesmo porque isso não é aconselhável, visto as peculiaridades dos sujeitos que a gente lida na educação, as peculiaridades de contextos, de sala de aula, de momento, de
situação geopolítica que a gente esteja vivendo, de questões emocionais, uma série de situações, a gente não tem esse propósito de trazer receita pronta. A proposta é apenas trazer o fundamento e um exemplo para ilustrar esse fundamento. E a partir desse fundamento, cada um vai fazer suas próprias criações. Então, acho que também ficou um pouquinho ruim de ler aí. Esse fundo ficou com muita informação, mas vamos lá. Qual é o fundamento que eu vou trazer aqui agora a partir de Constance Camus, a partir desse primeiro elemento que é criar todo tipo de relações possíveis? Relações mentais, partindo de eventos, situações concretas, típicas para crianças pré-operatórias e operatórias iniciais, possibilitam a atividade mental do raciocínio, da coordenação de ideias, no levantamento de hipótese e busca de soluções, certo? Aí eu trouxe aí na imagem, para a gente ter uma ideia, um exemplo de uma criança indo para a escola e num dia de chuva, tá? Quando a gente fala relações mentais partindo de eventos concretos, tá? Eu trouxe um exemplo aí de um dia chuvoso, de criança indo para a escola, e a gente tem aí vários elementos acontecendo que a gente pode estimular a atividade do raciocínio da criança, fazendo colocações do tipo: pô, mas o que é que o guarda-chuva tem a ver com o clima de hoje? Por que a gente usa guarda-chuva quando chove? Por que a gente não vai para o recreio, para o parquinho no dia de chuva? Por que a gente usa uma roupa de frio no dia que chove e não usa no dia de sol? Ou seja, toda essa proposta desse tópico aqui, criar todo tipo de relações possíveis, diz respeito a docente criar, a partir de situações concretas, situações em que a coordenação de ideias da criança, do educando, seja estimulada. Tá? Ao invés de a gente chegar para a criança e dizer: vamos embora botar o guarda-chuva porque está chovendo, seria interessante chegar, apresentar o clima para a criança e pedir para que ela traga qual é o tipo de comportamento ou qual é o tipo de ação que a gente vai ter em função daquela realidade, em função daquele contexto. Ou seja, esse estímulo de estimular para que ela crie essa relação em que usar guarda-chuva porque chove, usar roupa mais pesada, roupas maiores quando faz frio, não ir para o parquinho no dia que está chovendo. Essas explicações têm que ser estimuladas para que sejam dadas da criança. Se lembra aquela ideia que eu trouxe nesse instante de que o sujeito é o protagonista da construção de conhecimento, mas não é isolado nessa construção? Tem a ver com isso. Então, a gente vai aproveitar situações concretas por conta do contexto de educandos que a gente está, e aqui eu trouxe um contexto que são crianças pré-operatórias e crianças operatórias iniciais que estejam na fase operatória concreta. Eu já estou aqui com isso dando um recorte, dizendo mais ou menos que faixa etária é esse público. Eu não vou colocar aqui idades, tá? Para a gente não cair em um equívoco que é muito comum na compreensão acerca de Piaget. O equívoco de que as idades para o surgimento ou para a manifestação de certas características da inteligência acontecem em faixas etárias fixas. Não. A gente tem uma média de idade que vai variar conforme o contexto, vai variar conforme o capital cultural desses indivíduos, vai variar conforme as questões emocionais, as questões afetivas, sociais, econômicas, uma série de questões que Piaget pontuou e que a gente muitas vezes se passa dizendo que o pré-operatório é lá de 2 a 7 anos. Não é bem assim, tá? O que caracteriza a criança estar no nível, ou no estágio, né, usando melhor o termo, em relação a outro, são as características da sua cognição, que são expressas, dentre outras coisas, pelo comportamento, mas não a faixa etária fixa. Certo?
Um outro ponto que a gente pode também ver aqui Camus vai dizer o seguinte, olha, situações de conflito podem encorajar as crianças a colocarem as coisas em relações, tá? Então, como estamos partindo desse primeiro ponto, que é criar todo tipo de relações possíveis, muitas vezes a gente entra em uma situação de conflito, como essa que está expressa aí na imagem, a gente entra para dizer quem está certo e quem está errado, certo? Claro, muitas vezes você até tem que entrar, dependendo da gravidade da situação, você não vai ficar promovendo um contexto que propicie que a resolução de conflito seja feita pela criança. Depende do contexto, mas em geral, a gente não pode também partir do princípio que sempre vai chegar lá e vai dizer, não, isso aqui não é seu, isso aqui é dela, ou isso aqui agora é ela. A gente vai tentar aproveitar essa situação para que as próprias crianças, os sujeitos envolvidos nela, sintam-se encorajados de criar relações. Espera aí, por que você está dizendo que é a sua vez de brincar e não é a dela? Ou vice-versa? Como a gente pode resolver isso? Será que uma brincando antes e a outra depois satisfaz a questão? Seria mais ou menos uma espécie, esse primeiro ponto, Constância Camus está querendo, em outras palavras, seria uma espécie de prática maiêutica que a gente vai utilizando com a criança, sempre trazendo a pergunta como um elemento propício à criação de relações mentais pelo sujeito, a partir de situações concretas. E essas duas situações que eu trouxe aqui como exemplo, são situações bem corriqueiras, certo? Bem comuns no nosso dia a dia de escola, de ambiente educacional. Uma outra forma, ainda dentro desse tópico, que é criar todo tipo de relações possíveis, relações mentais, é utilizar as percepções do sentido para resolver situações relacionais, possíveis para sujeitos pré-operatórios e operatórios. Aqui, tanto os operatórios concretos como os operatórios formais. A gente pode, por exemplo, a partir do estímulo perceptivo da visão, perguntar qual figura é diferente. Eu tenho aqui 6 figuras, de fato, ou eu não tenho 6, eu tenho apenas 3, que formam figuras que formam pares. São 6 diferentes ou são apenas 3 diferentes, ou apenas uma diferente, ou 2? A partir do que a gente consegue visualizar, a gente pode estimular, deve estimular o educando a colocar todas essas figuras em relação, a partir do que a percepção da visão consegue abarcar. Certo? Veja que eu trouxe aqui uma figura com um exemplo de uma figura com uma espécie de parecendo um L em alguns momentos, ou um pilar com um traço no meio, mas a gente pode aproveitar qualquer tipo de elemento visual que apresente certa semelhança ou não do campo de visão do educando para colocá-lo em um contexto, em uma situação que ele precise criar relações mentais, comparar uma figura com a outra, tentar de repente providenciar algum material para medir, para ver se o tamanho é igual, se não é. Deixar que a partir das percepções do sentido, ele possa ir criando essa prática mental das relações. Tá? Perguntas, por exemplo, mais um exemplo aqui. Perguntas que exigem uma experimentação devem ser respondidas, primeiramente, sem empiria, para se criar hipóteses. Exemplo, qual desses materiais é melhor para limpar uma superfície molhada? O papel? O plástico? Opa, cadê? Tinha uma imagenzinha ali do pano, acho que não entrou aqui. Ficou faltando aqui uma imagem. Cadê? Pera. Peraí. Cadê? Aqui, agora entrou. O papel, o plástico ou o pano? Tá? Antes de a gente, por exemplo, molhou alguma coisa lá, derramou o suco, derramou a água, antes de a gente chegar para a criança, obviamente nem sempre vai dar, tá? Eu não estou descontextualizando a questão de salas lotadas, a questão do estresse do professor, da professora, a questão da pressão que muitos coordenadores
colocam na nossa cabeça, principalmente na rede privada e tal. Eu não estou falando nada disso, não estou desconsiderando nada disso, mas é preciso saber onde a gente vai fundamentar uma prática pedagógica. Então, quando um líquido derrama, ao invés de a gente chegar e dizer, pega ali o pano, até que a gente diga, mas primeiro a gente deve chegar e dizer, pô, pega ali o papel, o plástico e o pano, passe ali, veja você, fulano, cicrano, veja qual é melhor para enxugar isso aí que você molhou ou isso aí que está molhado. Depois você voltar, e aí, como é que foi essa experiência? O que foi melhor? Tá? Repare que antes de ele ir lá testar empiricamente, antes de ele, da criança dela, ir lá fazer o experimento, a gente faz a pergunta, para que a hipótese venha. Certo? Aliás, estimular a hipótese, a partir desse primeiro tópico aí de Constance Camus, que era todo tipo de relações possíveis, estimular a hipótese é algo fundamental. É algo que, desde da Grécia Antiga, Sócrates já recomendava que a gente fizesse, né? Quando ele vinha com os porquês dele, pedindo que as pessoas explicassem aquilo que elas tinham como verdade, que elas tinham como certeza. Então, assim, a gente vai partir por esse caminho, mas vai também permitir que ela faça a experimentação, que ela tenha empiria, veja, não, de fato, para limpar isso aqui, o pano é melhor, porque o plástico não limpou, não enxugou, o papel molhou todo e se dissolveu e tal. Certo? Deixa eu ver aqui, Isabel colocou uma outra coisinha aqui. Achei muito, Isabel falando, né? Achei muito interessante essa relação que você estabeleceu entre Piaget e Paulo Freire. Exato. Quando Piaget vai dizer que o sujeito deve ser o protagonista da construção do seu conhecimento, tem a ver com basicamente duas questões na cabeça de Piaget. Uma delas é que o pensamento lógico-matemático, por sua característica de seu caráter interno, somente o indivíduo vai ter as condições, ou ser um ente possível de efetivar esse desenvolvimento. O que a gente pode fazer externamente é justamente criar essas situações de desequilíbrio cognitivo, criar essas situações de conflito pedagógico, criar essas situações de estímulo não, que a palavra não é essa, que essa não é bem a questão do estímulo, criar situações sistematicamente pensadas e elaboradas para que o sujeito seja levado a desenvolver hipóteses e desenvolver relações mentais. E Paulo Freire falava sobre isso, tá? Quando ele reivindicava o protagonismo do sujeito em oposição àquela ideia eurocêntrica tradicional de que o sujeito é um indivíduo sem luz, é um indivíduo sem conhecimento, que cabe ao maioral, ao superior, professor, professora, dono do conhecimento, a encher a sua cabeça, passar esses conhecimentos, como se fosse uma coisa, vou passar o conhecimento para você aí, tá? É possível de se fazer. A gente tem feito muito isso do ponto de vista da pedagogia tradicional, dessa tendência pedagógica tradicional que, desde há muito tempo, vem sendo cultuada. Vem da Europa para cá e vem sendo cultuada, mas a gente tem, nessas duas figuras, Freire e Piaget, dois grandes opositores, assim, ou críticos a essa proposta. É o que Isabel também está complementando aqui. Precisamos desenvolver uma prática pedagógica problematizadora, exato. Essa prática pedagógica que vai problematizar as questões tem muito a ver com isso que Constance Camus está falando aqui na sua primeira sugestão para um processo de ensino-aprendizagem, que é criar todo tipo de relações possíveis. Eu vou passar agora para o segundo, trazido por ela, que é quantificar objetos, tá? Que ela vai dizer o seguinte: contar elementos, pessoas, dias. Quer dizer, ela vai dizer, não, isso aí foi eu que trouxe, né? Contar elementos, pessoas, dias, voltas, vezes, etc. Fazendo relações um a um para os sujeitos pré-operatórios, no caso, ou não, sujeitos operatórios, requer atividade de raciocínio. Aí eu trouxe como exemplo aí
essa codificação dessas tampinhas que estão aí, tá? O fato ou o ato de quantificar o que quer que seja, aí eu estou trazendo aqui um elemento material, requer uma atividade de raciocínio lógico-matemático. Requer a atuação do pensamento lógico-matemático. Requer uma abstração mental de caráter endógeno, como dizia Piaget, de caráter interno ao sujeito. Requer que o sujeito protagonize essa quantificação. Tá? Então, a gente vai também tomar como referência esse outro elemento trazido por Constance Camus, que é o fato de quantificar objetos. E aí ela vai trazer também o seguinte: as crianças devem ser encorajadas a pensar sobre quantidades quando sentirem necessidade e interesse, certo? Um outro ponto super importante, que nesse processo de quantificação, a gente deve estar atento à necessidade e ao interesse do próprio sujeito, certo? Ah, Marcelo, mas se eu for deixar assim, a minha turma é uma bênção, a minha turma é isso e aquilo, não tem vontade para nada, não tem interesse para nada, não sei o quê, e se deixar só querem brincar. Vamos relativizar um pouco essas questões, porque cabe também, isso dá pano para manga de outras discussões, mas é uma necessidade, por conta do fator maturacional, do desenvolvimento, da construção de conhecimento, a criança sentir necessidade de contar as coisas. A criança ou o educando ter uma intencionalidade de quantificar coisas. Certo? A gente deve estar, o que Constance Camus está trazendo aqui, que a gente deve estar atento para quando isso acontecer, a gente exatamente encorajar, a gente enfatizar esse interesse do educando em quantificar objetos, quantificar pessoas, quantificar dias, quantificar voltas, tá? Ficar atento para não reprimir toda vez que a criança vai contar, independente de ela estar contando da forma exata, da forma correta, isso cai um pouco para segundo plano e a gente vai incentivar, encorajar, usando a palavra dela, para que essa contagem aconteça, pois a contagem é uma forma de criar relações mentais. É uma forma de você colocar em prática o raciocínio lógico-matemático, certo? Por exemplo, e a letra não ficou tão clara aqui, mas eu vou ler aqui. Nessa imagem aqui das crianças, né? Quantas crianças usam óculos? E quantas têm cabelos pretos? Após a gente fazer essas perguntas, o educando deve ser estimulado a comparar esses dois novos conjuntos formados, ou seja, o conjunto das crianças que usam óculos e os conjuntos das crianças que têm cabelos pretos, ou qualquer outro tipo de conjunto, a partir dessa imagem, a partir dessa percepção visual, ou a partir mesmo da questão da criança, do fato da criança vir lá e na imagem e sair com o dedinho contando uma por uma. Não tem tanta importância agora que, nesse instante, que essa contagem seja exata, né? Então, por exemplo, sei lá, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 crianças com óculos, mais ou menos, 6, olhando aqui rapidamente. Se o educando falar 7, for lá contar com o dedinho ou de alguma outra forma, falar 7, 4, 3, isso agora, o fator, o número exato agora não é o relevante. O que tem relevância nessa atividade é você formar um grupo dos que usam óculos e formar um grupo dos que têm cabelos pretos. Tá? E a partir da formação desses dois grupos, retomar as perguntas, retomar os estímulos, problematizar, usando a palavra que Isabel trouxe aí, problematizar as pensamentos, ideias e soluções a partir do que a criança formou. Porque assim ela vai estar comparando conjuntos, ela vai estar comparando quantidades, ela fez um trabalho de raciocínio lógico progressivo e hierarquizado, tá? Ou seja, primeiro contou, quantificou os que usam óculos e quantificou os de cabelos pretos, criou um esquema mental nesse instante, né? A equilibração
está naquele momento reajustando as estruturas cognitivas para dar conta desse aprendizado, desse conhecimento. E o desafio seguinte é fazer essa comparação. Peraí, qual o grupo que tem mais? O que tem óculos ou o que tem cabelos pretos? Existe alguém de cabelo preto que usa óculos? Todos que usam óculos têm cabelo preto? Tem alguém de cabelo de óculos que não tem cabelo ou que tem cabelo de uma outra cor? Enfim, uma série de questões a gente vai poder trabalhar a partir desse princípio, certo? Deixa eu ver aqui qual é o próximo. Ah, bom. A estratégia de contagem deve ser primeiramente estabelecido pelo educando. Outro fator importante que o caminho vai trazer. Se ele quer contar, o que é que isso quer dizer? Se ele quer contar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, se ele quer contar primeiro o que está no meio, se ele quer fazer um X em cima, se ele quer botar o dedo, se ele quer contar de longe, essa primeira estratégia da criança deve ser valorizada. A primeira estratégia do educando deve ser considerada, tá? Em geral, a gente corre quando a criança começa, sei lá, contar sem colocar o dedo em cima, tal. Ela está na criança pré-operatória ali, está construindo o conceito de número, está começando a compreender a quantificação e para isso é preciso estabelecer essa relação, esse pareamento 1 a 1. Cada toque do dedinho significa um elemento que vai ser contado. Ok. Aí quando a criança não faz isso, a gente faz logo assim, conte aqui com o dedo para você não se perder. Tem que ter cuidado com isso, tá? Nessa perspectiva, a partir desses princípios piagetianos, tem que ter cuidado com isso, porque a gente até pode fazê-lo. Porém, não deve desvalorizar a estratégia da criança. Porque faz parte, eu falei, comecei falando e não complementei, 2 pontos principais Piaget vai levantar no que diz respeito à educação, que é o pensamento lógico-matemático com uma estrutura cognitiva mais elaborada, superior, e a autonomia. Ele vai chegar a dizer que um dos objetivos da educação é propiciar um processo pedagógico que caminhe da anomia para a autonomia do sujeito. Então, quando a gente fala que a gente deve considerar a estratégia do indivíduo, a gente também está dando autonomia para aquele educando nessa atividade de quantificação, certo? Eu vou só pegar uma água ali, rapidinho tomar um golinho de água para passar para o terceiro elemento trazido por Constance Cambly. Fiquem aí, peraí. Pronto, voltei. Edileuza Sueira está falando aqui uma série de possibilidades de comparação. Isso, exato. A gente inclusive vai ver, quando a gente chegar lá em Sérgio Lorenzato, a gente vai ver que a comparação é um dos 7 princípios ou processos matemáticos básicos que a gente deve sistematizar em nossa prática pedagógica. Certo? E a comparação está aqui coadunando com a ideia de Piaget, porque isso vai excitar a gente a criar relações mentais. Tá? A inteligência da gente vai ser estimulada a relacionar elementos, vai ser estimulada a coordenar ações, operações, atividades mentais, operações mentais.
vai ser estimulada a criar todo tipo de relação, seja entre elementos materiais, um elemento material e outro elementos materiais e outros elementos materiais, seja entre elemento material e um elemento imaterial, um elemento psicológico do pensamento, ou entre pensamentos, entre ideias. Todo tipo de relação ela vai estar acontecendo a partir do indivíduo, a partir do interesse do indivíduo, a partir da capacidade que aquele indivíduo tem, que está se modificando, está sendo desequilibrada e sendo estimulada a progredir com essas práticas. Certo? Vamos ver aqui então. Deixa eu ver. Ah, tá. Ainda sobre codificação de objetos, um fundamento e um exemplo. Ao invés de dar a uma criança a quantidade exata ao distribuir algo, oferecer uma quantidade desigual e permitir que ela descubra se cumpriu a tarefa, favorece sua prática de codificação e de raciocínio. Tá? Então, novamente, eu trago para a reflexão de que, por mais que o raciocínio lógico-matemático, ou o pensamento lógico-matemático, seja uma abstração mental endógena, interna do sujeito, e que o sujeito seja, nessa proposta, o protagonista da construção do seu conhecimento, nós, docentes, pedagogos, pedagogas, educadores, educadoras, somos de fundamental importância, porque é a gente que vai sistematizar esses contextos de ensino-aprendizagem, certo? Então, quando a gente for, por exemplo, é comum a gente pedir, ô fulano, distribua aqui essa atividade. Ao invés de a gente dar a quantidade exata, vamos dar uma quantidade inexata. Vamos dar uma quantidade desigual. E aí, deixar com que ele perceba, prof, faltou, professor, veio a mais, sobrou esse, sobrou aquele. E novamente a gente trazer aquela... não abrir mão daquela estratégia de trazer a contra-argumentação ou trazer uma postura mais dialética e dizer, não, eu coloquei certo. Não, peraí, como é que sobrou? Como é que faltou se eu coloquei a quantidade certa? Claro que você sabe que você não colocou, mas você vai fazer uma espécie de jogo, de jogo da verdade, digamos assim, para que a criança seja provocada a confrontar a sua verdade com a verdade que você está trazendo, para que ela reveja uma estratégia de codificação que de repente não tenha sido empregada muito bem, tá? Constância Camus também vai dizer que promover situações envolvendo codificações e que levem o educando a pensar é mais importante do que recitar a sequência cardinal, contar e ou decorar algarismos. Cadê? Pera. Certo? É mais importante. Então, quando eu falei essa questão de brincadeira, de jogo da verdade, foi no sentido de estar trazendo essa questão de envolver o indivíduo em processo de codificação. Porque, veja, você tem 10 estudantes na sala, aí você deu 8 papéis. Aí ele volta, professor, faltaram 2 papéis. Aí você, não, eu dei a quantidade certa. A primeira questão, que em geral, né, que o educando vai dizer, peraí, mas eu contei. Aí ele vai parar para pensar se a estratégia a ideia é justamente essa, né? Fazer com que ele pare para pensar se a estratégia que ele utilizou para distribuir, que terminou sendo uma estratégia de quantificação, deu certo. Tá? Aí ele vai voltar, não tem, tá faltando 2, ou tem 2 a mais, ou tem... Aí você, de fato eu tô vendo aqui que eu me enganei. Eu pensei que tinha colocado certo. Mas, ou seja, pensar nessa espécie de constante desequilíbrio cognitivo vai estimular, em situações que envolvam quantificação, vai estimular essas coordenações mentais, essa reelaboração de estratégias, essa autonomia intelectual do indivíduo, certo?
Entregar quantidades iguais e diferentes a um grupo de estudantes e perguntar quem tem mais, quem tem menos, quem tem a mesma quantidade e logo em seguida perguntar como o respondente chegou na referida resposta. Continuando a exemplificar isso que a gente está trazendo aqui nessa dimensão da quantificação, certo? Estimular o tempo todo esse fator da construção do conhecimento, que são as experiências físicas e abstratas, ou a abstração empírica e a abstração reflexionante, é uma atividade super pertinente, que isso tem a ver também com o estágio em que aquele indivíduo se encontra, o estágio cognitivo, que está atrelado àquele fator lá da maturação. Tem a ver também com a noção de que a gente está, quando a gente vai trazendo desequilíbrios cognitivos ou perguntas que se sobrepõem, tem a ver com aquela questão da hierarquia, da progressão, da construção do conhecimento. Tem a ver também com um processo de interação que a gente está tendo com aquele educando, tá? Que a gente está interagindo com ele. Tem a ver também com a adaptação, ou seja, toda remodelação que a cognição dá após ser desequilibrada, após se defrontar, se deparar, após interagir com um questionamento ou com conhecimento novo, também está sendo contemplada nessas atividades, certo? O terceiro elemento que Constance Camus vai trazer, que é interagir socialmente com colegas e professores, diz respeito ao seguinte: no lugar de dar uma resposta correta, é preferível confrontar a pergunta com outra pergunta ou com respostas diferentes dada por outros, por outrem. E aqui o exemplo: 2 mais 2 é igual a 4? Não. 2 mais 2 é igual a 5. Ao invés de a gente chegar e dizer, opa, quem está certo é a primeira e não a segunda. Nessa perspectiva é interessante a gente chegar e falar, quem está correta? Como podemos saber que é fulana que está correta e não cicrana? Certo? Percebe aí mais uma vez que aquele hábito que a gente tem logo de vir com a resposta certa, o que não é um problema. Não estou dizendo que isso seja um problema que deva ser exterminado. A partir da manhã eu não vou mais dar a resposta certa. Não é isso. Eu estou apenas trazendo uma ideia conectada a uma série de outras questões que eu falei hoje, que às vezes é interessante você confrontar as respostas dos indivíduos daquele mesmo grupo, daquele mesmo contexto, porque assim a gente vai estar promovendo interação social, tá? Que é um elemento importante. Quando a gente falou lá que um dos fatores da construção do conhecimento é a transmissão social, tem a ver com as interações sociais que a gente estabelece no nosso contexto pedagógico, tá? Constance Camus também vai dizer que quando a criança é confrontada com a ideia de outra criança, conflitante com a sua, geralmente é motivada a pensar outra vez sobre o problema, a retificar sua ideia ou encontrar um argumento para defendê-la. Tá? Olha aí os benefícios que essa confrontação de ideias divergentes pode trazer. Tá? Primeira coisa, conforme Constance Camus traz, e eu tenho visto isso em minha prática pedagógica, é a criança parar, nem que seja de forma bastante rápida, ela, não, peraí, 2 mais 2 são 4, sim, ela até para, conta no dedo, 1, 2, 3, 4, não, aqui, ó, são 4. Porque quando a gente chega logo de cara de, não, quem tá certa é fulana, a gente tá, de novo, tirando esse protagonismo, tá deixando de usar um momento muito profícuo de interação social entre os agentes, entre os sujeitos, os educandos, os sujeitos construtores de conhecimento, e também está deixando de aproveitar aquele instante para questionar como a gente pode
chegar a saber quem está certo, se a resposta A ou se a resposta B. Aí sim, de repente, através de uma empiria, através de uma exposição, através de uma transmissão social de conhecimento, enfim. Dentro desse ponto, que é uma outra questão que também daria pano para manga, mas repare o seguinte, o choque de opiniões de um grupo para se resolver uma situação estimula a criação de novas relações mentais que cada indivíduo faz para resolver os conflitos. Então, é muito comum a gente pensar uma prática educacional em que as crianças, os aprendentes, os educandos, sejam colocados, sejam disciplinados de tal forma que os corpos fiquem silenciados e presos na cadeira, né, lá no assento da escola. Em geral, a gente vê essa ideia que ela está trazendo aqui, ó, choque de opiniões, como um problema, porque isso pode gerar várias crianças falando ao mesmo tempo na sala, a gente pode gerar um ambiente de muita confrontação, mas é justamente isso que Constância Caminho está dizendo. O choque de opiniões de um grupo para se resolver uma situação estimula a criação de novas relações, tá? É lógico que a gente não vai deixar, quando a gente perceber que aquela confrontação, aquele choque de opiniões está tomando proporções que não vão construir, que não são saudáveis, a gente vai intervir no sentido de interromper e tal. Mas também, pessoal, repara o seguinte, eu não estou falando de coisas, novidades assim, de coisas inéditas que a gente nunca ouviu ou que a gente até mesmo já não faz na nossa prática diária, tá? Eu estou apenas sistematizando, eu estou fazendo links com aquilo que Piaget trouxe e com possibilidades de fundamentação e de atividades, tá? Para a gente organizar nossa prática pedagógica. Eu estou até pensando em, quando eu acabar de expor esses três professores, esses dois professores que eu trouxe, eu estou pensando em fazer mais uma live falando, atualizando essas ideias com as atividades makers, por exemplo, né, que tem sido muito bem visto na educação atualmente. As atividades, a prática maker, ou code maker, também já envolvendo um pouco do campo das tecnologias informatizadas na educação, tem muito a ver com a proposta trazida por Piaget. Ou até diria que totalmente a ver com essa ideia de o sujeito protagonista, o sujeito autônomo, o sujeito construtor do conhecimento e o docente como aquele sistematizador, aquela pessoa que tem inclusive um trabalho muito difícil, muito delicado, de sistematizar esses fundamentos, em materializar isso em atividades pedagógicas de acordo com o seu contexto, tá? Em momento nenhum, esse trabalho ou essa proposta, essa pedagogia mais ativa, esvazia a ação, a importância do docente não, tá? Deixar isso bem pontuado também. Então vamos lá. Um outro ponto que Camus vai trazer é o seguinte. Criar regras para uma brincadeira é um desafio cognitivo formidável para crianças pré-operatórias e operatórias, tá? Ou seja, corrigir e ser corrigido pelos colegas nos jogos é muito melhor que aquilo que porventura possa ser aprendido através das páginas de cadernos de exercício. Olha que ideia progressista, ideia bem assim impactante que ela está trazendo. Ideia audaciosa. Ao invés de a gente trazer páginas e páginas nos nossos cadernos de exercício, organizar uma situação em que as próprias crianças possam criar as regras dos jogos, dos seus jogos, das suas brincadeiras, deixar que elas mesmo, deixar que eu falo, né, deixa ela lá, eu vou agora lá para a sala dos professores fazer meu planejamento, lanchar, não sei o que, não. Ou vou aqui conversar, ou vou olhar o zap, não é isso não.
esse deixar que eu falo é dar autonomia, tá? Dar uma autonomia através de uma ação pedagógica sistematizada. Então, todas essas atividades, essas brincadeiras em que as crianças vão criando suas regras, vão criando a sua maneira de jogar, onde elas vão confrontando as suas ideias, elas vão corrigindo o outro, vão dizendo, não é por aí, isso não é justo, vamos fazer dessa forma. Tudo isso que elas fazem, a gente tem até mesmo noção disso, a gente sabe que elas fazem, é interessante para uma construção de conhecimento que dialogue com esses postulados piagetianos que eu trouxe nessa série de lives que eu tenho feito, certo? Bom, eu estou caminhando já para a parte final dessa prática, desse encontro de hoje, porque como eu suspeitava, não vai dar para falar dos 3 teóricos ao mesmo tempo, para não ficar com muito conteúdo e também não cansar muito. Eu já estou indo para a parte final do nosso encontro de hoje. E também assim, não se preocupem tanto se eu estou falando muito rápido, se eu estou trazendo muita coisa, porque está gravado, né? A live vai ficar gravada. Você vai poder acessar o nosso canal, rever ela com calma, inclusive rever ela confrontando com a parte 1 e 2 dessa série, para ir ampliando, né, e até mesmo no processo de equilibração, usando um conceito piagetiano, da nossa equilibração, a gente ir arrumando essas ideias e expandindo os nossos esquemas cognitivos e ampliando o nosso entendimento sobre essas questões. Então, isso vai ficar aí. E antes de eu ir para essa parte final, lá no início, acho que até mesmo na hora que o áudio não estava tão legal, vou até repetir, a gente estava falando que a nossa proposta do nosso dessas lives, dessas videoaulas, desses vídeos que a gente posta no nosso canal Vila Feliz, no nosso canal do YouTube, fazem parte de um projeto socioeducacional chamado Projeto Vila Feliz, que a gente procura atuar tanto na dimensão no campo virtual, que são essas produções no nosso canal do YouTube, quanto na dimensão física, no contato corpo a corpo, com atividades pedagógicas e sociais para a população, crianças, né? Educando de baixa renda e em vulnerabilidade social também. A gente não pôde efetivar essas ações presenciais no ano passado como a gente queria por conta da pandemia, mas ficou trabalhando nessa dimensão virtual. A gente tem produzido uma média de 2 vídeos por mês, ou uma live ou um vídeo, para postar aqui para vocês. E eu quero pedir, aproveitar esse instante, que a gente está caminhando para o final, pedir para que vocês colaborem. E aí há 2 formas diretas assim de colaboração que eu gostaria que vocês, na medida do possível, fizessem. Uma delas é você estar se inscrevendo no canal, e com isso clicando no like, compartilhar esse nosso canal e esses vídeos nos seus grupos de professores, de professoras, nesses seus grupos de pedagogos, pedagogas, de educadores, para a gente ir expandindo esse nosso alcance. E a outra forma, que isso tem muito a ver não com o nosso desejo, mas a nossa necessidade, visto que estamos numa estrutura capitalista, a outra forma é uma forma mais concreta que tem a ver com a nossa necessidade, que é a doação, tá? Na medida do possível que você possa doar qualquer valor, a gente converte isso em subsídios para estar efetivando essas nossas atividades. Sobretudo agora que a gente vai precisar de material didático, a gente vai precisar de transporte, lanche para atender umas crianças aqui do bairro com oficinas e atendimento social, que tem uma assistente social do nosso projeto e ela vai estar fazendo esse atendimento social frente às crianças aqui do bairro. A gente vai estar agora nesse
ano, mesmo com a pandemia, respeitando as orientações sanitárias, as recomendações das unidades de saúde, a gente vai iniciar algumas oficinas com o público reduzido, mas a gente vai precisar dessa colaboração de vocês, tá? Para isso, para efetivar essa colaboração, a gente criou uma vaquinha virtual lá no site da Benfeitoria e pede para que vocês acessem. Eu vou deixar também um link, acho que eu não botei ainda, mas eu vou deixar o link na descrição para que vocês acessem. Algumas pessoas já estão colaborando para que a gente possa, a cada mês, ter uma verba para financiar justamente material pedagógico, um lanche para essas crianças, um transporte e material de suporte, como energia elétrica, porque a gente vai ter um computador conectado à internet, para que as crianças possam acessar quando vierem fazer essas oficinas. E aí qualquer valor que você possa contribuir, um valor mínimo para você, no montante vai colaborar e vai possibilitar a expansão das nossas atividades, certo? Então eu peço que vocês, na medida do possível, atuem também nessa direção. Eu vou agora voltar aqui para a nossa parte final de hoje. Que é o seguinte, para a gente sintetizar hoje essa primeira pesquisadora que eu trouxe, que é a Constance Camus, ver como as ideias delas estão se fundamentando e correspondem às orientações ou os postulados de Piaget, eu trouxe uma confrontação um pouco de ideias para a gente tanto revisar isso que a gente viu hoje, quanto alicerçar isso em cima da ideia trazida por Piaget, certo? Então, por exemplo, Constance Camus vai dizer o seguinte: a autonomia do educando deve ser incentivada em todas as atividades pedagógicas. E Piaget vai dizer o seguinte: quando você ensina algo a uma criança, tira para sempre a oportunidade de descobri-la por si mesma, tá? Então, Constance Camus vai defender a autonomia, o incentivo a uma autonomia do educando, e Piaget vai reforçar, quer dizer, ao contrário, né? Primeiro foi Piaget, depois foi Constance Camus. Piaget vai dizer que tirar a oportunidade de que ela descubra a gente está perdendo a oportunidade dessa descoberta, certo? Como estamos trabalhando em cima de uma perspectiva de uma pedagogia progressista, mais focadamente, como eu faço essa conexão com o Paulo Freire, mais focadamente com a proposta de Paulo Freire, que constitui uma pedagogia progressista libertadora, o educando vai estar sempre sendo o grande protagonista ou o grande o sujeito principal, tá? Repito, não é que a gente nunca vai ensinar algo à criança, não vai dizer, até mesmo porque um dos fatores da construção de conhecimento trazida por Piaget é a transmissão social, onde o indivíduo mais experiente, detentor, aí sim aqui sim cabe dizer isso, detentor do conhecimento vai precisar transmitir esse conhecimento para aquele educando, visto a impossibilidade dele por si mesmo saber. Por exemplo, já falei isso nos outros vídeos, mas só para relembrar, digamos que eu saiba o nome desse objeto aqui, a caneta, em alemão. Tá? É impossível, maturacionalmente, eu desenvolver uma estrutura cognitiva que me permite saber o nome disso aqui em alemão. É impossível eu manuseando, eu através de uma experiência física, saber o nome desse objeto aqui em alemão. É impossível eu criar uma relação mental, através do pensamento lógico-matemático, descobrir o nome desse objeto aqui em alemão. Por isso é que tem certos tipos de conhecimento que só é possível através da transmissão social. Tá? Então, eu não estou querendo dizer com isso aqui, ó, quando a gente ensina algo, essa fala de Piaget, quando a gente ensina algo a uma criança, tira para sempre a oportunidade dela descobri-la, não estou querendo dizer que a gente nunca vai ensinar nada
nessa via, nessa perspectiva mais transmissional, não é isso, certo? Dando seguimento aqui, já estamos acabando, tá? Constância Caminho também vai dizer o seguinte: colocar o educando. Aliás, eu vou fazer o contrário, eu vou começar de Piaget para depois vir para Constância Caminho. Nenhuma aprendizagem, nenhum conhecimento físico são possíveis sem os quadros lógicos matemáticos, certo? E Constância Caminho vai dizer o seguinte: colocar o educando em situações que ele possa criar todos os tipos de relações mentais possíveis. Então, ou seja, os quadros lógicos matemáticos, que são essas relações mentais, essa construção de conhecimento, essa atividade mental, ou essa construção, essa atividade cognitiva de caráter endógeno, interagindo com os elementos do meio, de caráter exógeno, sempre por detrás de qualquer tipo de interação há um quadro lógico matemático. Por mais primário que ele seja, por mais contido ou menos elaborado que ele seja, há um quadro lógico matemático aí. E Constância Caminho vai dizer que é justamente colocando o educando em todas as possibilidades, em todos os tipos de relações mentais possíveis, a gente vai estar promovendo essa efetivação, esse desenvolvimento desses quadros lógicos matemáticos. Aqui ficou um pouquinho embaçado aí, mas eu não achei ainda não achei uma fala correlata de Piaget, mas quando ela diz utilizar o erro para descobrir como está pensando o sujeito em determinada situação, também é um outro elemento super importante. Eu não vou aprofundar aqui e tal, mas a gente já ouviu falar muito isso nessa perspectiva construtivista, que o erro não é um problema, o erro inclusive auxilia a gente a perceber a forma que aquela criança está entendendo aquela situação, está entendendo aquele conhecimento, como é que está se processando a construção de conhecimento naquele indivíduo através do erro. Então isso não sai dessa questão de ser um problema para ser um auxílio no entendimento da gente frente àquele educando. Um outro ponto, Piaget vai dizer, as operações lógico-matemáticas caracterizam-se por uma necessidade interna, já falei sobre isso, e Constância Caminho vai dizer, deixar que o educando trace suas próprias estratégias de quantificação, certo? Então o caráter endógeno que o pensamento lógico-matemático ou as operações lógico-matemáticas carregam, Constância Caminho vai ampliar isso para a gente valorizar a estratégia de quantificação que o educando traça, certo? Piaget vai trazer: cada vez que alguém ensina prematuramente a uma criança algo que ela poderia ter descoberto, essa criança é impedida de inventá-la e, consequentemente, de compreendê-la completamente. Então, repetindo um pouco o que já foi trazido, né, mas ampliando um pouquinho, Constância Caminho aí vai dizer que identificar os níveis cognitivos dos educandos para então organizar as atividades pedagógicas tem muito a ver com a gente não se antecipar, tá? Se antecipar no sentido de que aquilo não fuja aquela zona de aproximação de desenvolvimento proximal, a ZDP que Vygotsky traz. Isso é importante também de ter em vista. Eu não estou trazendo aqui esses postulados de Vygotsky, mas tem muito a ver com isso que o Piaget está falando, tá? Quando você traz algo que está muito distante ou está fora, isso não é o que Piaget não dizia, isso é o que eu estou trazendo. Quando isso está fora dessa zona de desenvolvimento ou daquele estágio cognitivo da criança, isso vai trazer mais problemas do que ganho. Piaget até dizia, tudo bem, não estou querendo dizer que você que seja completamente ruim traçar uma estratégia pedagógica que você até mesmo force uma aquisição antes do tempo. Mas Piaget dizia o seguinte, a questão é a seguinte, por quanto tempo essa aquisição ou essa construção vai durar e qual é a qualidade dessa construção trazida prematuramente, tá? Que isso também é uma outra questão, mas só para a gente ver que Camus dizia que, olha, é importante você identificar esses níveis cognitivos porque você traça uma atividade pedagógica mais próxima da possibilidade de ação da criança. A bateria da câmera está até acabando já.
Mas vamos lá, o pensamento lógico-matemático é a forma mais elaborada de expressão da inteligência do indivíduo. Piaget trazia isso, eu já trouxe também. E Constance Camille dizia oportunizar que o raciocínio lógico seja a ferramenta central de uso pelo indivíduo, tá? E a gente hoje aqui justamente trouxe várias questões que o pensamento lógico-matemático, como eu falei lá no início, que seria o nosso foco de atenção, várias atividades, vários fundamentos onde esse pensamento lógico matemático está no centro da atividade cognitiva do sujeito. Bom, e agora sim eu finalizo, tá? E também a minha bateria vai acabar dizendo o seguinte: Jean Piaget, uma das frases dele que eu gosto pra caramba, ele dizia que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Que vai também bem ao encontro do combate da educação bancária que Paulo Freire trazia, certo? E aqui estão as referências que eu utilizei para esse trabalho de hoje. A gente deve se ver agora no próximo mês, que eu vou trazer Sérgio Lorenzato e os 7 processos mentais básicos da matemática, para a gente continuar pensando esses 6 postulados piagetianos que a gente tem trazido nessa série, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês colaborem dessas 2 formas que eu falei hoje, né? Se inscrevendo, divulgando o nosso canal, os nossos vídeos, nos contatos de vocês, revisitando, dando like e entrando lá na nossa plataforma de doação coletiva, doando qualquer valor. Essa campanha que a gente fez é um valor mensal que você doa, você pode suspender isso a qualquer momento, mas quanto mais tempo você fizer, vai ajudar mais as nossas atividades, porque a gente vai iniciar uma ação social e uma ação educacional agora, pelo menos com 3 crianças aqui da comunidade. Eu vou estar reportando isso para vocês, vou estar trazendo as fotos, os detalhes desse processo, e aí a gente vai precisar de material, vai precisar de lanche, vai ter custo com energia. Se cada um doar um pouquinho, a gente consegue dar as mãos e fazer coisas grandiosas, sobretudo nesses instantes de grandes ataques que é a educação, sobretudo essa proposta pedagógica progressista libertadora tem tido, certo? Então, muito obrigado, nos vemos. Sim, sábado tem mais live, tá? Eu vou fazer tem um papo pedagógico que eu vou ter aí com um ator, Saulo Castro, falando sobre educação e as artes cênicas. Muito obrigado, valeu!